Boa noite. Ainda conectando também da mesma forma. Será que a gente vai ser trollado pela internet hoje? Olá, pessoal. Estamos tendo um pouquinho de problema aqui com a conexão, mas vamos conseguir. Oi, agora deu. Olha, então pelo jeito era a minha Aê, internet. Tudo bom, Alessandro? tudo bem. Boa Agora noite, deu. gente. Boa Agora acho que noite. vai, né? Agora vai. Pronto. Então, vai ser pelo seu Instagram, mas nós dois vamos ter, né? Sim, sim. Conexões ao vivo. Acho que as pessoas estão entrando devagarinho. A gente pode Sim. fixar aqui o tema, mas não tem problema. A gente pode deixar Uhum. assim, né? Tá bom. Boa noite a todos. Eu vou fazer como se estivesse no meu. Fica à vontade. É, A casa é sua. a gente está aqui como se fosse apresentador de TV, né, Alessandro? É, Que não somos. a casa é sua. Fica à Mas vontade. a ideia da gente começar a bater um papo sobre isso e unindo os dois temas, né, o yoga e a família, veio de uma conversa muito tranquila, né, com o Alessandro, tanto da minha prática vivencial com o yoga como praticante, não sou, né, não tenho nenhuma formação, mas o yoga, ele tanto entrou na parte da saúde mental, então assim, a OMS veio, né, a gente pensou nisso porque a OMS trouxe que a ideia de saúde, ela não é só ausência de doença, né? Não é só ausência de doença, não é só ausência de ter depressão ou ansiedade, mas é sim uma promoção de bem-estar. E que bem-estar é esse, né? E o yoga, ele veio como uma prática muito forte, que já tem muitos estudos bacanas mostrando os benefícios para a saúde emocional, aqui das pessoas do Ocidente que não tem muito, né, esse contato Sim. com o yoga. E eu utilizo tanto na minha vida pessoal, né, nos momentos mais difíceis, a yoga entrou devagarinho na minha vida e sempre me trouxe muita conexão com o corpo, com a mente, né, que é uma coisa só. E também com os meus pacientes, né, com os pequenininhos, com as famílias. Então a gente tem tido bons resultados com as duas crianças que têm impulsividade, inclusive, né? E a gente não quer que entre em questões só medicamentosas, mas que busque esse contato. O yoga traz isso, né? A gente tem tido, pelo menos na minha prática clínica, resultados muito lindos, assim, da criança conhecendo o seu corpo, aprendendo a respirar. E lembrando, né? Yoga não é só tapetinho, né, Alessandro? Exatamente. E só para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou Carla Fernanda, psicóloga infantil, e trabalho muito com famílias, né, há um bom tempo, principalmente promovendo práticas parentais mais positivas, né, que tragam essa comunicação não violenta, né, uma educação mesmo para a paz. E quanto mais a gente tem ferramentas para ter essa linguagem, que é tão difícil, porque a gente tem uma cultura muito mais voltada para a parte violenta, né, de reação, que é natural nosso, né? O humano ele tenta se proteger e muitas vezes ele reage, né? E a gente trazer isso para as famílias. E nesse trabalho o yoga foi uma das ferramentas que a gente utiliza e eu acho que por isso que eu queria tanto o professor Alessandro e sou tão agradecida por ele estar aqui hoje à noite. Boa noite, professor. Boa noite. Eu que sou muito agradecido por você ter feito esse convite e essa ideia ter surgido dessa forma tão interessante, tão espontânea, né? Daquela nossa conversa sobre tudo isso, sobre esse universo de coisas. Ah, é interessante como você comentou agora há pouco. Bom, antes de tudo, sou professor de yoga já há um tempo. Atualmente eu estou dedicado somente ao yoga, mas aí tem
uma história para trás, tem todo uma dedicação a outras coisas também, mas agora só ao yoga. É interessante quando você fala assim que o yoga ele tem servido, ele tem te ajudado em momentos, né, mais difíceis, mais complexos assim da vida, e isso é muito interessante. Quando você estava falando isso, eu estava pensando, depois de um tempo que a gente convive com o yoga, né, tanto na parte do ensino, no estúdio, ou mesmo no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente vai esquecer um pouquinho disso, sabe? Do yoga. Ele vai estar ali dando suporte, ele vai estar ali fazendo todo o aparato para a gente, mas a gente já não vai pensar que ele está ali perto, que ele está ali presente, né? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você falou, eu lembrei, pô, quando foi que o yoga fez isso também por mim? Eu lembrei, ele sempre está comigo, né? Ele sempre participa de tudo. E quando a gente lembra disso, né? Eu penso que um caminho de percepção das coisas, baseado naquilo que você estuda, naquilo que você, não vou dizer que acredita, porque não é uma questão de crença, mas é uma questão mesmo de percepção, de entendimento, de compreensão das coisas. Isso começa a fazer realmente parte da sua vida, como você disse, né? Tem os momentos mais difíceis ali do teu momento da vida, você puxa alguma coisa do yoga para você, para te ajudar. Eu Isso é posso contar a interessante. experiência que eu tive, que você me ajudou, assim, um pouquinho? Vou partilhar algo que é pessoal, mas eu acho que pode ajudar muitas pessoas, porque muitas pessoas, quando a gente vai falar do yoga, até no consultório, acham que é aquela prática só do tapetinho, que é só para quem é zen, né? Então tem muito ainda desses preconceitos. E eu tenho esse histórico, né, de práticas meditativas, de trazer um pouquinho desse bem-estar para dentro, né? Que eu acho que a gente tem que experimentar para poder a gente falar sobre ela, né? Experimentar. Mas foi no momento que, né, de uma perda mesmo, eu tive um aborto. E aí foi um período tão difícil, porque eu não conseguia, né? Aquilo que me conecta ao que eu acredito, a Deus, eu não conseguia mais respirar. Eu não conseguia mais me conectar a isso, né? E o corpo, ele vai respondendo, né? A gente precisa de um período para essa resposta, de um respeito muito grande para essa resposta. E mesmo esperando todo esse período, essa tranquilidade, na verdade não é uma busca de uma tranquilidade, mas de uma centralização, de uma integração que a gente nem sabe. E eu lembro da aula do professor, fui buscar a aula do professor Alessandro, e ele fazendo a prática mesmo, como você disse, a gente nem percebe, né, de observação, de parar um pouquinho, de ouvir os pássaros lá fora, da gente respirar. E uma preocupação muito grande de estar ali acompanhando essa respiração, acompanhando como cada um estava, né? Eu senti um respeito tão grande naquele ambiente, né? E todo um acolhimento. E esse acolhimento fez eu me acolher também, naquele momento de dor, né? E aí eu disse assim, professor, eu voltei a meditar, eu consegui meditar hoje. O que que foi? Eu consegui parar sem ficar só com os pensamentos recorrentes, né, de medo, de preocupação, de culpa, e eu consegui dar uma respirada, e isso me fez muito bem, né? Então, por Sim. isso que eu falo que não é só no momento que a gente está bem, que a gente busca as práticas integrativas, né? Ela é o tempo todo ali permeando a nossa vida. Exatamente. E esse aqui é interessante. Eu acho que aquela conversa que a gente teve, de onde surgiu essa ideia do nosso encontro hoje aqui, eu lembro que a gente conversou bastante, que talvez tenha sido um desejo nosso, né, de trazer isso para os pais, trazer isso para a família, como alguma coisa que seja realmente palpável, que seja possível para as pessoas, porque como você bem disse, ainda existe ah, muito preconceito, muitas ideias que não condizem com a realidade do que o yoga é. E isso afasta muitas pessoas, né? Eu sempre recebo pessoas que vão conhecer, que vêm conhecer o yoga no estúdio, ou agora na quarentena, que entram em contato comigo para saber. E sempre tem aquelas mesmas perguntas, aqueles mesmos questionamentos sobre a religião, sobre a, se yoga é ou não religião, se eu estou fazendo yoga, eu vou interferir na minha religião. A religião é um ponto bem questionado, né? E
pelo fato de ser uma prática espiritualizada, as pessoas confundem a espiritualidade com a religiosidade. Sim, sim. Claro que a gente não vai poder falar tanto assim de tudo isso, porque a gente tem um tempo resumido aqui, Mas eu mas, acho importante a gente falar desses princípios do yoga, né? mas para que as pessoas entendam, as pessoas que estão aqui entendam, a espiritualidade é algo natural do ser humano. A religiosidade depende da crença. Da sua crença, para onde você quer dedicar aquela sua espiritualidade e para onde você vai se direcionar para vivenciar a sua espiritualidade. Isso é religiosidade. Você vai escolher uma instituição religiosa, uma crença, para participar daquele grupo religioso com aqueles ensinamentos organizados da forma como aquela religião organiza. A espiritualidade não. A espiritualidade ela é livre, ela é natural do ser humano. Você, no seu íntimo, você sabe que você se conecta com alguma coisa. Talvez você não saiba dar um nome a isso, né? Ou a religião te ajuda a dar nome a isso. Então o yoga está desse lado, onde você trabalha essa espiritualidade que é natural sua, que é natural do ser humano. E isso é muito palpável, isso é real, isso é do cotidiano das pessoas. A gente tem essa cultura no Ocidente de que espiritualidade só existe dentro de uma religião. Mas não é verdade, a espiritualidade está dentro de você. E está dentro dessa relação dos pais com os filhos, principalmente, né? Porque se existe vou botar aqui entre aspas, né? Um templo religioso e espiritual é a sua casa, é a sua família, é esse encontro, né? Dos pais com seus filhos e com as pessoas que moram ali. Então, eu quero dizer para vocês já de início que isso é extremamente possível e, vamos colocar assim, é fácil. É fácil vivenciar isso no seu cotidiano, tá bom? Eu acho tão bonito isso, porque é justamente essa questão de você colocar o espiritual no seu dia a dia. Então, eu trabalho muito as famílias, por exemplo, né? De quando eles vão dar atenção para os filhos. Por exemplo, um treino que precisa que os pais deem uma atenção de qualidade. Observe como está dando atenção para suas crianças. E nesse momento que eles observam, que eles percebem que a atenção foi dispersada pelas demandas do dia a dia, né, normais, que todo mundo tem, e acaba não vivenciando aquele momento, porque é tão do dia a dia que parece que a gente vai ter o tempo inteiro. E a gente É, para de viver o espiritual no sentido de conexão mesmo, né, com o outro, com a verdade do exatamente. outro. E aí, quando você começa a trabalhar o presentear o outro com a sua presença, o estar os dois juntos ali, a trabalhar esse amor mesmo, essa conexão, isso precisa de um caminho, né? Que precisa ser Uhum. construído ou reconectado. A gente já tem aqueles momentos que são mais fortes na nossa vida, o hipotálamo ele serve para isso, né? A gente vai lembrar do dia que nosso filho nasceu, se a gente conversar aqui, todo mundo vai poder sentir esse momento. Mas isso pode ir se perdendo, e justamente onde a gente precisa colocar mais amor, onde a gente precisa colocar mais presença, que é a única coisa que a gente tem, a gente vai perdendo essa essência, essa É, beleza mesmo, essa apreciação. E na quarentena a gente tem vivido isso, né? Porque parece que todo dia é igual e a gente parece que não tem mais beleza nesse dia, né? é E é verdade. justamente isso. O espiritual ele tá em todos os lugares, assim. E você falou muito bem nessas relações pais e filhos, né? Principalmente nessas relações, né? Porque a família é o núcleo que está mais próximo de você, é o núcleo que vai despertar em você toda essa necessidade de dar atenção a isso. Uma coisa que é bem interessante a gente falar aqui, é importante que a gente pense assim, e serve para reflexão de todo mundo, tá? Tudo isso que a gente vive agora, tudo isso que a gente viveu antes e vai viver daqui para frente, faz parte da vida. É muito mais saudável, vamos dizer assim, você tentar refletir sobre todos os acontecimentos fazendo parte da sua vida, e aí você, claro, tentar melhorar esses momentos, e aí, de novo, seus momentos em família, seus momentos com seus filhos, do que você imaginar que existe uma vida extra, uma vida, um propósito que é fora desse teu cotidiano, que você deve
se dirigir até esse propósito para que a tua vida faça sentido. Eu vejo muita gente falando de propósito, de vida, propósito, propósito, e sempre se coloca um propósito distante ou diferente do cotidiano que a pessoa vive. E isso é um elemento muito perigoso se você considerar. Porque quanto mais você deseja aquilo que talvez, eu acredito até que é ilusório, né? Porque você vai lá para a montanha do Tibete, você vai para, não sei, para outro lugar maravilhoso, porque ali é o seu propósito de vida, mas quando você volta segunda-feira, você vai ter que trabalhar. No final do mês vai vir de novo todos os seus boletos para pagar. E aí você fica odiando a vida cotidiana e idealizando algo que não é a realidade de ninguém, nem Isso mesmo é, daqueles monges que estão lá. Não é a realidade. Eles estão ali em algum momento, mas eles têm o cotidiano. isso é tão verdade, isso também vale para as perdas, né, Alessandro? Você está me falando e eu estou pensando aqui nas perdas também. Quando eu perdi, eu fiquei pensando como poderia ter sido, por que que não estava sendo, por que que eu não estava vivendo essa segunda gestação, né? Uhum. E a gente começa a entrar mesmo, no looping mesmo de querer aquilo tanto que tudo que a gente tem de mais bonito, ela vai se perdendo, né? A gente vai perdendo a conexão com o agora, né? E a gente tem muito isso, né? Quando a gente fala do propósito e colocar isso muito lá na frente, quando o propósito é agora, é essa Sim. conversa, é a conexão que você faz mais forte naquele momento, né? E isso, gente, é como você falou, até no pagamento do boleto, né? Sim, sim. Isso é vida também, né? É essa a vida. Essa que é Essa a é vida, a né? vida, né, Alessandro? Então, a gente tem essa na cultura, não sei se é só aqui no Brasil, não, acho que não, mas a cultura mesmo, a cultura da vida de acordar uma segunda-feira e desejar uma sexta, né? Para Sim. você passar correndo pela semana, porque a semana não é algo bom, né? Nesse conceito, e a sexta-feira é o dia que você vai desaguar todo o estresse. Imagina você fazendo isso anos e anos e anos da sua vida, você passa por cima, inclusive, da relação, né, com seus próprios filhos, porque você não aguenta, não suporta aquilo, imaginando que existe aí de novo eu puxo a questão do propósito, um propósito que vai fazer a sua vida fazer sentido, quando na verdade a sua vida já tem sentido. E o propósito da vida é viver. Claro que você pode, deve, e é muito saudável você criar projetos, imaginar que você pode, de repente, fazer algo diferente, ir para aquilo diferente, mas não deixando para trás de uma forma negativa a vida, achando que essa vida do cotidiano, essa vida do dia a dia é horrível, mas aquela minha felicidade está ali, naquele ponto do propósito. E isso me faz pensar Isso, muito nas crianças também, quando elas estão começando a praticar, assim, elas têm um entendimento delas, né, diferente, mas toda vez e eu lembro, né, em um projeto que a criança fazia, ela começou a entender um pouquinho o que que era o corpo dela, como é que ele se movimentava, e como ela botava o pezinho, como ela olhava a uhum, respiração, e cada erro, entre aspas, de observar o crescimento, a etapa, ele era muito presente. Não era ter uhum, aquela postura que ele queria, que é o que a gente coloca para as crianças. Faça a tarefa tal, faça isso aqui rápido, está fazendo isso. A gente espera esse propósito, né? Esse finalzinho, e a gente deixa de valorizar o meio, né? Então, quando ele erra, eles ficam muito ansiosos, ficam muito chateados, não querem errar. Sendo a resistência à frustração é bem menor, né? Porque não querem, porque a gente coloca muito de que tem que ser lá, acertar a letrinha, é colocar tudo verdade. muito perfeitinho. E eles não passam pelo processo de erros, entre aspas, ou de vivenciar cada etapa da vida como uma etapa importante. E aí, e que eles sempre tiveram, né? Porque quando eles vão aprender a Sim. andar, eles valorizam andar, eles valorizam cada passinho dado. A criança não fica chorando porque não conseguiu alcançar o brinquedo, ele vai continuar lutando e tentando, né? E aí a gente vê esse processo se perdendo com as nossas ansiedades
E a gente perde esse meio, assim. E não é aquela questão de, gente, vamos, paz e amor, vamos ficar vendo amor o tempo todo, corações Não, subindo. não. Mas é, Não. é o significado, né? Porque eu já ouvi isso, É, sabe? Eu não sim. sou assim, né? A velha frase, eu não dou pra isso, eu não sou assim. E É, claro, cada um vai encontrar a sua prática, né? é. E é interessante você falar isso, porque esse é um estereótipo que a gente percebe muito. As pessoas acham que o professor ou praticante de yoga, ele não se zanga, ele não fica triste, ele não, Não sabe, se como se ele fosse, revolta. não se revolta, como se ele fosse um extraterrestre, ele é uma pessoa que não é desse mundo. E é totalmente contrário disso, é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. A única diferença que eu acho que, se aqui tiver outros professores ou praticantes vão concordar, é que a gente treina olhar as coisas de uma outra forma também. A gente não fica preso somente a um padrão de resposta para tudo. E isso uma coisa interessante que, inclusive, já puxando um pouco para o tema de pais e filhos, é um excelente ensinamento, uma excelente prática para que os pais possam fazer com os filhos. É esse incentivo de ver, para incentivar os filhos a visualizar as coisas por vários ângulos. De repente, uma situação ali com o seu filho que você possa incentivá-lo a tentar ver aquilo de uma outra forma e não só de uma direção somente. Como você bem falou, cada fase da vida tem uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas para serem treinadas. Então, uma mensagem que eu posso dizer aqui para vocês sobre o yoga, sobre a prática do yoga dentro de casa, no cotidiano com a família, que não é só a prática do tapetinho, como você bem falou, é esse treino do olhar, esse treino de ver as coisas de uma outra forma. E aí você vai ver a diversidade, né? Você vai treinar com seu filho a diversidade de tudo, do gosto das pessoas, do jeito das outras pessoas, do seu jeito. E começar a treinar o respeito. Talvez essa seja a prática mais eficiente para se fazer. E os Eu exercícios acho. do tapetinho são exercícios ótimos também para fazer. Sim, sim, são super, super importantes. E nessa prática, assim, uma coisa que a gente tem visto assim nos estudos dentro da psicologia é que a gente saiu de uma prática muito tradicional aqui no Ocidente, né, de só remediar a doença, assim, de só afastar a doença para promover. Só que quando a gente vai promover, a gente não sabe o que é promover. Eu não sei o É. que é bem, o que eu A faço para gente ter a gente não bem-estar, aprendeu isso, não, né? não aprendeu o que a gente faz e isso são treinos também para a vida, né? E quando você falou assim, isso é uma prática também que vem com um novo olhar sobre a saúde, que é qual? Eu preciso participar desse processo. Eu não posso só entregar para as pessoas esse processo. Eu não posso só entregar para o médico que ele resolva o meu problema. Eu não posso só entregar para o terapeuta, ou Para a para o escola, professor, ou para a escola. E o yoga, ele te convida a ter que fazer. Se você não principalmente fizer, isso. não tem resultado, não vem nada. Então, assim, você precisa se entregar a esse conhecimento, você precisa se entregar a algo e experimentar para você saber o que está acontecendo. E eu acho que a gente está muito carente. Quando você falou assim, os pais fazerem com os filhos, e é justamente a gente está carente de modelo. Porque os nossos filhos, eles já até têm, né, algumas condições sociais, até têm uma certa qualidade. E isso mostrou que ter todos os bens materiais, tudo muito organizado, regulado, não traz felicidade, né? Mas aí a gente precisa saber qual é essa busca, onde é que está ela. E isso é uma prática de olhar que a gente não tem costume também, que é olhar para dentro. E o que seria esse olhar para dentro? Como é que a yoga vê esse olhar para dentro, essa conversa, porque a gente não se conhece. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre yoga, eu tinha uns 18, 19 anos, e aí falava da respiração, que eu fui tentar fazer essa respiração lendo no livro mesmo, na biblioteca, e eu disse assim, o que que é isso? Não entendi nada. Para e faz quatro. Eu disse, gente, como a gente não sabe de nada, né? E eu É, naquela época eu nem sabia, mas como a gente não tem ferramenta mesmo, né? é. A tua pergunta é muito interessante. É como que a gente olha para dentro. O yoga tem uma direção sobre esse tipo de pensamento, esse tipo de, de visão.
Primeiro, antes de tudo, o yoga, ele não é, tudo bem, ele é uma filosofia de vida, né? Mas ele não é uma religião, como eu falei no começo, mas na verdade o yoga é um ponto de vista, é uma visão sobre a vida, né? Então, olha só, o yoga é uma visão sobre a vida. Então, o yoga não, não, não treina você, vamos dizer assim, para olhar para dentro. Ele treina você para ver a partir de dentro, entende? É daqui para fora. Quando o yoga Uhum, diz para a gente que nós já somos aquilo que procuramos, isso é um ensinamento das escrituras do yoga, ele pede para que a gente veja isso e a partir disso veja o mundo. Então, tudo bem, a gente pode falar, olhar para dentro, claro, é uma, é uma boa forma didática de você começar a ensinar isso. Mas no fundo vai ser olhar a partir de dentro. uhum. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu gosto muito Partindo de da dar para meus gente, é isso alunos. que você quer dizer, precisa Isso, partir, e é justamente isso que a gente não tem, é meio borrado essa exato. partir da gente, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito, que eu gosto muito de usar esse exemplo. Os alunos que estiverem por aqui sabem que eu gosto muito de usar esse exemplo. Quando você, por exemplo, vai para uma loja de roupas, inclusive eu dei esse exemplo semana passada. Você vai para uma loja de roupas comprar uma camiseta para você. Você vai lá, pega uma camiseta, duas, três, quatro, e faz o quê? Leva lá para o provador. Quando você chega no provador, você por acaso vai comparar uma camiseta com a outra para escolher qual é a melhor para você levar? Não, você vai comparar a camiseta com você. Você vai olhar no espelho e vai dizer, essa aqui ficou legal. Vai vestir a outra, essa aqui não ficou boa. Ou seja, ponto de vista que você tem da vida e de tudo, das suas escolhas, da sua percepção da vida, parte de você para fora, não de fora para dentro. Nunca vai ser de fora para dentro. A gente se atrapalha, a gente adoece, a gente cai porque a gente quer que seja de fora para dentro. A gente sempre está entregando para fora o que na verdade parte de dentro da gente. Então, claro que isso também traz a questão do egocentrismo e do egoísmo, que é um outro assunto, o risco, né, de você pender para esse lado. Mas só que o nosso ponto de vista sobre a vida parte de dentro da gente. É tanto que se você ou alguma outra pessoa que estiver aqui nos ouvindo, né, amigos, né, por exemplo, que pedem ajuda, um conselho, aí a gente diz, se eu fosse você, eu faria isso. Ou seja, de mim para fora. Sempre vai ser assim. Então o yoga tenta mostrar para você quem é esse dentro, para que você comece a ver de dentro para fora. Entende? Isso é uma boa coisa para a gente treinar e para a gente praticar com os filhos da gente. E aí vem na forma prática mesmo, vamos dizer assim, como é então, Alessandro, que a gente vai fazer isso na prática? A gente pode fazer isso de várias formas, né? A gente pode desde esticar o tapetinho para fazer os asanas, para fazer os exercícios respiratórios, que isso realmente é uma prática excelente para as crianças também. Mas o yoga, ele está construído, vamos dizer assim, essa visão está construída dentro de uma cultura muito rica, que é a cultura da Índia, que é a cultura dos Vedas, e recheada de histórias, de lendas, sabe, de ah, mitologia, e é uma coisa muito interessante, inclusive. O yoga ele é recheado de tudo isso. O yoga não é só o tapete. E essas histórias, elas são ricas. Às vezes você pode encontrar livrinhos para criança com essas histórias, que é uma boa prática também, de você sentar, contar histórias. Não precisa ser as histórias do yoga, pode ser histórias da nossa própria cultura, do Saci Pererê, da Cuca, as histórias antigas da nossa cultura que fazem parte disso tudo. Ou seja, viver com o seu filho, literalmente, né? O que o seu filho deseja, precisa, é dessa vida com você. Quando você decide ser pai, ou quando você aceita ser pai e mãe, você aceita também, ou deveria aceitar também, que a partir dali você vai viver com mais uma pessoa. Pelo menos é assim que passa pela minha cabeça.
Quando eu tive minha filha, quando eu soube que ela viria, e eu soube que a partir dali eu teria que viver com mais uma pessoa, né? E aí você tem toda essa gama de ensinamentos. Eu quero falar também para as pessoas que estão comentando aqui que eu estou lendo os comentários, tá, pessoal? A Não se gente vai, preocupe, pode. a gente esqueceu de dizer que vai É, conversar um pouquinho sobre certo. isso, né? E existe, por exemplo, assim, você pode trazer de uma forma mais lúdica, né, para as crianças os ensinamentos, que são, na verdade, alguns valores que o yoga tenta repassar como reflexão para a vida. E tem um valor que é um valor muito interessante, que eu acho que é o valor que equilibra todos os outros, que é a não violência, essa vivência não violenta. Em sânscrito a gente chama ahimsa, que significa não violência, ausência da violência. E uma coisa que é muito interessante, só para concluir aqui, para deixar você, Fernanda, falar um pouquinho Não, também, imagina, a gente está adorando. sobre o princípio dessa violência. Como que a gente às vezes se engana achando que não, eu não estou cometendo nenhum tipo de violência ou não estou me posicionando de uma forma violenta. Como que surge essa violência? E eu chamo isso de descaracterização do indivíduo. O que é isso? Isso é a mãe da violência. O que é descaracterizar o indivíduo? É na relação, né, na relação que você tem com outra pessoa, você desmontar a pessoa e querer remontá-la do jeito que você acha que ela deveria ser. Já dá para notar que a relação de pais e filhos tendem muito para isso quando você não tem essa ideia. Não desmonte seu filho, sabe? Não descaracterize esse indivíduo, porque essa é a mãe da violência. Tá? E você pode pensar sobre isso em todos os aspectos da sua vida. Até na relação com seu companheiro, com seu parceiro, com seus filhos, com as pessoas com quem você se encontra no dia a dia, na caixa do supermercado, na fila da padaria, entendem? Não descaracterize ninguém. Você não está ali, por exemplo, na caixa da padaria, ah, pagando o produto que você está comprando, você não está pagando a caixa, a pessoa que está ali, ela está prestando um serviço, então ela tem que se manter com as características que ela se propõe ali, e não desmontá-la e dizer, eu estou pagando, então você tem que fazer do jeito que eu quero, porque eu estou pagando. Não, essa é a mãe da violência. Então, em relação aos filhos, da mesma forma. É claro que nós, como pais, nós vamos direcionar, mas nós não podemos desmontar. E você falando assim, Alessandra, assim, traz tanta reflexão em relação aos pais, porque quase todo o trabalho que a gente tem com os pais, com os filhos, começa com os pais, né? Uhum. Sempre trazem nos grupos, nos atendimentos individuais que meu filho veio para me ensinar, né? E às vezes esse ensinamento dói porque é de desafio muitas vezes. Esse ensinamento é de pedido de uma forma melhor de tratar os outros. É Uhum. um desafio de uma forma de repensar a vida, porque aquela forma que eu estava levando a vida talvez não caiba numa relação com a criança. E aí quando você fala assim de uma comunicação não violenta, desmontar, é tão forte que pais que muitas vezes vieram de uma relação de violência, que também vieram, e a gente sabe que é vítima com vítima, acabam propagando isso e não sabem como lidar. E aí justamente utilizam disso para suprimir aquela criança do tipo, né? A gente vê, eu vejo às vezes pais que queriam ser mais livres, queriam Uhum. dispor de arte, por exemplo, e o filho faz isso, mas não porque eu segui o caminho, aquele caminho que era o certo, e eu tenho que podar aqui esse caminho certo e tento de toda É, a força fazer isso, e eu esqueço que ali era outro ser humano, eu me esqueço de conectar, e eu perco tudo quando eu vejo isso só de fora. Então, quando você fala, é, e a gente fala que a psicoterapia infantil é um trabalho dos pais, né? Começa muito é. nessa A busca coisa que a que é gente mais muito forte. esquece, a coisa que a gente mais esquece, Fernando, quando você falou e que eu lembrei, é que a gente
foi ou é filho. A gente esquece que a gente passou por isso. Exatamente, Porque exatamente. eu acredito assim, que às vezes um pai e uma mãe, eles se colocam como se estivessem, talvez, né? De repente, puf, pronto. Eu nasci aqui, sou pai e mãe, pronto. Eu não vivi a minha infância. Na verdade, você viveu sim, você passou por aquilo. E agora você tem que resgatar um pouco também daquilo que você aprendeu ou que você precisou aprender depois para repassar para o seu filho. Então, não desmonte, não desmonte. Direcione, mas não desmonte. E como tem dificuldade dessa comunicação não violenta, a gente trabalhar isso com a criança, né? Porque quando a gente fala desses desafios, quase tudo, né? Em relação às crianças, quando a gente vai, é difícil demais lidar com os sentimentos muito impulsivos, muitas vezes. É difícil lidar aquela relação que eu não quero mais ser autoritário, aí muitas vezes eu vou lá e vou dando tudo para a criança e depois eu não sei mais qual é o limite entre eu e ela. E e eu volto para uma educação punitiva de novo, uma educação mais autoritária, porque eu preciso me fazer valer a minha palavra e ali a gente desconecta totalmente com a relação com a criança, né? Não. E quando a gente busca, e aí as crianças começam a não se prestar atenção mais. Eu digo assim, como é que eu vou ensinar sobre sentimento, por exemplo, com o meu filho, falar sobre o que é tristeza, o que é bondade, que é o sentimento de autoestima, se eu não tive esse histórico, né? Pode ser É, que a minha tristeza não tenha sido acolhida e quando eu vou lá, eu não acolho a tristeza dele, porque para mim isso não importa, isso nem passou pela minha cabeça. Então, quando você fala assim desse olhar de dentro para ver as blusas, né? Esse exemplo teu foi é, muito bom, porque eu preciso desse olhar para eu saber o que é bom, o que não é, mas eu preciso vestir, eu preciso ter isso. vestido antes, né? E às vezes, A muitas vezes a partir, gente a só partir de recebeu dentro. essas roupas, né? A gente só É, recebeu essas roupas, disseram, ó, bota essa roupa que é boa pra você, bota essa roupa que é boa pra você, e eu nunca escolhi, nunca me olhei, eu nunca tive a oportunidade. E eu acho que essa geração tá convidando pra gente fazer isso, né? é verdade. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. Desculpa, tô Pode, te não, é cortando. conversa, tá É, ótimo. tem uma coisa que você falou que é muito interessante. De repente eu volto, você falou, né? De repente o pai e a mãe voltam para a educação autoritária. Existe uma coisa bem interessante, outra reflexão para a gente aqui. A gente precisa se colocar algumas vezes nesse patamar, onde o filho veja e reconheça que ali é o pai e a mãe, Sim, tá? sim, sim. Isso não precisa ser autoritário, mas tá, vamos lá. Aí eles chamam de autoritativo, existe o caminho do meio, que é Sim, o quê? Quando eu isso, coloco esse bem, mas eu não preciso ser violento para colocar isso. exatamente. E aí, tudo bem, vamos lá. Talvez seja difícil para as pessoas, para muitas pessoas entenderem realmente como agir nesse momento. Eu vou dar uma ideia para a gente refletir aqui. Imagine que você esteja caminhando com seu filho, ou andando de carro com seu filho, você esteja viajando de uma cidade para outra, tá? E aí você diz para o seu filho, olha lá, aquela placa está dizendo que daqui a 50 quilômetros nós chegamos lá. É para lá que a gente vai, filho. E o que é que você faz? Você desce do carro e deixa seu filho sozinho? Ou você vai ter que ir com ele? Você vai ter que ir com ele. Então, quando você tiver dúvidas sobre como você vai colocar isso, essa autoridade para os pais, para os filhos, desculpa, você coloque, mas você vá junto com ele. Então, se você quer que ele faça uma tarefa, que ele realize um aprendizado, que ele entenda uma situação, ensine, coloque, mas vá com ele. Você precisa viver com ele. Isso. Não o autoritarismo seria vá fazer isso, eu fico aqui, você vai. E ele se Né? perde porque ele não sabe, ele sabe que você apontou para lá. Você sabe que a placa está dizendo que daqui a 50 quilômetros chega a cidade, mas ele vai dizer, mas pai, eu não sei dirigir, como é que eu vou Fica chegar lá sozinho? completamente sozinho, né? E aí, muitas Uhum. vezes, e aí isso que você está falando é exatamente o que a gente fala muito nos estilos de cuidar das crianças, porque vão ter os estilos completamente negligentes, né? Onde não tem nem a afetividade, nem essa segurança, essas regras, esses limites, esse cuidado com a criança.
A gente vai ter um permissivo que tem muita conexão amorosa, mas não tem a placa, ele não sabe nem para onde vai. Então o filho meio que decide, quando a criança não tem muitas É, a capacidade de decidir. Eu tô aqui, mas você decide, então não tem como. E a gente tem esse exatamente. autoritário que você diz que a placa lá e abandona a criança, dizendo que ela tem que ir, porque ela nasceu assim, ela tem que E ir obriga a sozinha. pessoa aí, né? E É aí, e pior, chegue lá para obriga. você não fazer, você não ver, né? E não chegue lá E, não, para e você é o que ver. a gente chama de autoritativa, esse estilo que é justamente o que você falou, né? Que é aquele que dá a direção e acompanha, né? E eu acho que Sim. isso é o mais bonito, assim. Uma vez uma pessoa falou assim, acho que às vezes é utópico pensar, porque eu disse assim, eu acredito que quando nasce uma criança, nasce uma oportunidade, todo dia, para gente ter um mundo melhor, né? Para a gente ter esse caminho melhor para a vida, para a gente conversar em paz, para a gente ter os direitos respeitados. E aí eu vendo e a gente coloca muito isso para a criança, que a criança tem, mas a gente precisa ter essa busca. Ou a gente coloca essa busca de dentro para fora, ou não vai. Uhum. E aí eu vi na parte que a gente estava falando muito sobre racismo, ela falou assim, olha, as crianças, elas realmente podem não ver as cores, mas nós vemos e nós damos conotações erradas. E a gente precisa entender que nós estamos dando a conotação errada. E quer ensinar seu filho, converse sobre isso, fale sobre isso. Você precisa mudar uma postura, tem que colocar essa postura não violenta. Colocar uma postura que converse com ele sobre as realidades da vida, sobre o respeito que você falou. Com cada ser humano que está nesse caminho, porque ele seguindo esse caminho, até chegar a plaquinha lá e você acompanhando, não tem como esse caminho que cada um vai traçar, né? Não ser Uhum. bonito, assim, não ser de ganhos, não ser de... A gente tem... Eu lembro que eu li um livro há um bom tempo atrás do Richard Bach, e ele falava assim, há tanto o que fazer, e ele descrevia coisas absurdas, quantidade de coisas, e aí ele, e mais, e mais, e mais. E a gente tá Demais. muito na falta, né? É, A gente está muito no que eu não consigo fazer, e eu acho que o yoga ele convida para essa. A gente precisa fazer. Não, ninguém pode fazer exatamente. pela gente. O autocuidado, tudo isso a gente precisa fazer, precisa ser É. ativo nesse mundo, né? E o yoga é isso, pessoal. É isso que vocês estão ouvindo. De novo, desculpe se isso é repetitivo, mas esqueça que o yoga acontece em cima do tapete. O yoga é isso que eu estou tentando mostrar, que a gente está conversando. É a vida. Um dia, lá atrás, sim, mais de 5.000 anos atrás, batizaram isso, né, essa coisa, essa visão sobre a vida de yoga. Mas isso não é uma propriedade dessa palavra yoga. Yoga é a visão da vida, né, a abertura dessa visão para a vida. Você falou, eu vou compartilhar com vocês uma coisa pessoal aqui. Você falou sobre racismo, sobre preconceito, eu achei muito engraçado. Eu estava com a minha filha assistindo uma série, eu não lembro mais o nome da série, e a série tinha uma cena de um beijo de dois homens. E um deles ia pedir o outro em casamento, na cena depois. E minha filha estava assistindo com a gente, e eu fiquei aqui, eu digo, vamos ver como é que é esse negócio de... Como é que ela vê tudo isso? E eu não vou falar nada, deixa a cena correr. E aí, um chegou perto do outro, se abraçaram, se beijaram na boca, e ela disse assim, nossa! E aí eu fiquei, olhei para minha Tem. esposa e a gente ficou assim, será? E ela, passou uma pessoa lá na janela, na cena. Ela achou interessante, foi um vulto que passou. Tem uma pessoa ali, eu vi. Ou seja, ela vê Para ver aquilo como a conotação é nossa, com né? normal. Ela se espantou com o vulto que passou na janela na cena, que ela achou que era alguém que estava tentando espionar na cena, mas o beijo em si, muito natural O para ela. quão, né? É, e eu Tem achei muito isso engraçado para isso. tudo, né, Alessandro? Assim, as crianças elas são muito espontâneas, elas gostam ou não gostam, mas e quando elas gostam ou não gostam das pessoas, elas gostam ou não gostam das atitudes. Elas gostam ou não Exatamente. gostam de quem gosta delas. Elas gostam ou não gostam de alguém que tira a liberdade delas. Elas não gostam ou não gostam relacionada à sexualidade, elas não gostam ou não gostam relacionadas à cor da pele ou à sua religião, né? Se você tem práticas
E a gente fala muito de não violentas porque é isso mesmo, você se conecta a uma criança. Você se Exatamente. conecta. E a gente falando assim de religiões, e realmente até a gente for qualquer religião, ela traz a criança como algo muito, muito divino, tá? Jesus Cristo mesmo Sim, fala, vem a mim, né? Elas são o reino de Deus. É como se elas estivessem prontas e tudo isso é vida. Então a gente precisa, assim, parar de ver a vida assim, sabe? Para criar um filho. exato. A gente E precisa, começar a né? abrir esse leque. Abrir As esse crianças leque. são yogis perfeitos, São. na Eu minha visão, concordo. são perfeitos. Fernanda, eu não sei quanto tempo aconteceu aqui Ah, já, então, eu acho que a gente já tá e com voltando uns 15 minutos, talvez, vamos mas você abrir quer para as conversar um perguntas, pouquinho? então? Vamos conversar um pouquinho com o pessoal aqui. Sim, sim, Deixa eu ver o que vamos. a gente falou um pouco. Nossa, tem um bocado de comentários, você tá vendo aqui? Então, pessoal, Aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pergunta, eu já sei que pode ir fizeram várias. falando. Eu tô subindo aqui para ver. Tá, Ah, Mandi aqui falando, coisas lindas. Débora. Importante para mim, a Carla fala, importante para mim é ouvir vocês e lembrar que minha casa e minha família são ambientes de conexão. É muito isso, né? A gente está sendo convidado é, muito a essa conexão agora. Não, gente, não que não exista problemas dentro de casa, que a gente, o conviver é isso, é o que a Alessandra está falando, é convivência, é vida, tudo isso é é a vida. vida. Mas é um convite a gente olhar isso de uma forma, não é romantizada, mas de uma forma como parte dela. Mais do que evitar ela, mais do que só quero ir lá para fora o tempo todo, quero muito que tudo isso volte, e não que esses sentimentos não venham, mas como é que Uhum, eu faço isso agora? Por exemplo, minha filha fala às vezes, e ela diz assim: mãe, eu queria ir para tal lugar. Ao invés de eu ficar preocupada, como é que você queria ir? Me conta como é que você queria ir, o que é que você quer fazer agora. E aí ela fala algumas coisas, ela só queria externalizar aquilo e já se volta para dentro de casa. Ah, não, mas eu é, quero ficar aqui, quero fazer. Porque eles vivem um presente, né? Os mini é. yojis, né? E é esse propósito que a gente falou, né? A Amandinha falou aqui que ela perdeu o pai e ela viveu essa falta de conexão total com o agora. Quando eu estava falando que tive a perda, Sim, né? E a gente tem mesmo essa. Tanto quando a gente vive muito no futuro, quanto a gente vive no passado. E a gente uhum. assim, quando a gente fala de viver o presente, gente, não é aquela vida totalmente carpe diem, não, assim, esqueça o Não, amanhã, mas não. é viver com mais presença o agora. Né? E eu lembro de uma mãe, quando eu pedi para ela fazer um simples exercício de ver como é que estavam os almoços em família, os jantares em família, é só para observar. A gente janta e almoça sempre, porque é um dos dados que a gente consegue ter ali uma conversa maior, mais aberta, ou na hora de dormir. E aí eu peço para eles observarem como é que está aquele período. E aí eles começam a observar que é um momento que tá um pensando no trabalho, o outro está respondendo uma mensagem no celular, o outro está assistindo TV, mesmo na mesa, estão completamente cada um de cada lado, né? E a É, gente vai. É essa conexão que a gente não pode perder, sabe? É hora de é, tomar café, é hora, né, de estar ali. Você viu mais alguma exatamente. pergunta? Eu lembro de uma pergunta sobre Fala. a partir de que idade a Ah, criança a pode Amanda, com começar a qual idade ela praticar. pode começar a prática? Isso. Pessoal, assim, não tem uma idade certa, mas a partir do momento que a criança possa entender, absorver aquilo que você vai passar, ou que o professor de yoga dela vai passar. Então, a partir do momento que ela consiga entender, fazer essas pequenas conexões, né, do que é um ensinamento, algo que esteja sendo colocado para ela aprender e ela vai tentar aprender um pouco sobre aquilo. Então, a idade pode variar bastante, mas eu acredito que de entre 6 e 10 anos é o momento em que a criança já tem um pouco mais de firmeza para isso, mas isso não impede. Que ela Diante tenha disso, contatos, né, não com impede você que ela vá mesma. conviver com isso, com o próprio yoga, Eu falo pela minha né? experiência pessoal com os meus pacientes, eu sei que tem algumas pessoas em Teresina que fazem, mas a turma é a partir de 6 anos, né? E Uhum. aí depende muito da sua região ter alguém, né, para É, ensinar. Mas eu vejo não tem dentro um de limite, casa, assim. dentro de casa eu vejo a minha filha acompanhando. Então, por exemplo, quando ela acorda mais cedo e eu ainda estou meditando, estou fazendo algo, né, ali, Hum, ela já conhece tanto aquela prática, uma vez ela sentou do lado, em silêncio. Ela sentou
ficou sentada do meu ladinho, eu terminei a minha prática, ela não falou nada. Quando eu terminei, ela olhou Ah, assim: Você terminou a meditação, mamãe? Eu também estava meditando. Então, assim, olha, eles vão meio que incorporando, né, aquela, imitando também, né? imitando, né? Eles vão incorporando aquilo, vão entendendo o que que é isso. Outro dia ela perguntou o que que é meditação. E aí a gente Uhum. vai explicando na linguagem deles, mas eles vão meio que, Sim, né, se movendo nesse absorvendo isso. sentido, né? Uhum. Que Então, acho mais de que, perguntas? deixa eu ver aqui. Mas tem trazido, assim, para as crianças, né? Eu já tive crianças com TDAH bem sérios, assim, em relação a. Na clínica mesmo, eu faço isso muito Uhum. porque eu acredito que tem que ter prática integrativa, não pode ser só consultório, não pode. Sim, sim, imagino que sim. Principalmente com criança. Às vezes tem crianças que eu falo, eu preciso que ele faça mais conexão com a natureza, né? Que suba, que tenha oportunidade de alguma coisa, de movimento, realmente Uhum. experimente o seu corpo, observe qual é o limite do seu corpo. Mas eu tive resultados com crianças com TDAH que começaram a praticar yoga, não aqui Interessante. em outro estado, e que foi muito incrível, porque depois que ele começou a praticar, Alessandro, ele teve uma mudança, aí eu consegui realmente parar e começar a fazer as atividades da clínica com ele. Antes eu não conseguia, né? E aí a Eu gente tenho uma fica amiga, tentando. eu tenho uma amiga que é professora de yoga também, ela mora no Rio, a Alice. Eu não sei se ela está aqui assistindo. Ela teve uma experiência dessa com uma criança, eu não sei se era TDAH, não lembro, mas tinha um cuidado especial e ela Uhum. me conversava comigo sobre as respostas que ela estava tendo. Foi tudo muito, muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Muito, muito. A gente não tem ainda estudos no Brasil, pelo menos nas pesquisas que a gente tem feito na época. Eu não vou falar que é zero, mas Uhum, com crianças, mas fora tem. E mostra mesmo como ela trabalha muito a parte executiva do cérebro, a criança, ou seja, ela tem que prestar atenção onde põe a mãozinha, né? E a respiração, e isso tudo é o que? É o gerenciamento. Ela começa a trabalhar uma área do cérebro que é gerenciar a respiração, a memória, porque tem que lembrar, tem que uhum, observar o outro e imitar, tem que lembrar a isso. sequência que eu vou fazer. Isso eu estou falando da prática mais física, né? Mais as Uhum, posturas. Então, quando ela faz isso, tudo isso, alinhada a uma respiração, alinhada a né, que tinha também os ensinamentos, a gente tem uma diminuição da impulsividade, né? Que é uma sim. característica forte nas crianças TDAH. E foi tão incrível que eu vivenciei isso mesmo, sabe? Desde aquela época eu disse assim, gente, isso é muito fantástico, assim. Porque eu Muito vi interessante. nitidamente a mudança dele na hora que a gente estava atendendo, a gente não conseguia parar na mesinha para fazer a atividade, para depois das atividades, era uma coisa impressionante, porque ele parava. Não era ainda o que as outras crianças conseguiam, mas ele atentava para a atividade, o que já era fantástico. Né? Que E ele não aí fazia muitas antes, vezes né? não fazia antes. E aí muitas vezes a gente recorre a medicamentos, não estou dizendo que né, não passo medicamentos, a gente não está falando disso, mas Uhum, que talvez se tivesse sido uma abordagem, não precisava ir para medicação, porque o que a gente precisava de diminuição da sim, amplitude aconteceu. E se a gente não sim, sim. tivesse isso, talvez precisasse, né? Com avaliação É. médica, talvez ir para medicação, que tem efeito colateral, É. e yoga não tem, né? Não, não, não negativo, né? Não Então, negativo, são né? bons Só efeitos, né? positivos. Exatamente. Pessoal, assim, eu fiquei pensando aqui durante a nossa conversa sobre muita coisa. A gente tem muita coisa para falar para vocês, muita coisa mesmo. Eu acho que o tempo de 1 hora, que eu acho que é o É tempo pouco, limite né? aqui, é muito pouco. Então, não se preocupem, a gente já conversou sobre isso, a gente Fazer pretende outros. voltar para falar mais e dar continuidade a E partir falar mesmo daqui. um pouquinho, né, de como é que é essa comunicação não violenta, quais são esses princípios. Você já deu a Uhum, pincelada que é tão importante, né? Falar um pouquinho uhum, dessa comunicação, porque eu falo que são mais ferramentas para a gente conversar com os nossos filhos. Às vezes a gente não é, sabe como explicar, como tratar o irmão, né? Às vezes a gente não exatamente. sabe ali como resolver aquele problema, e quando eu tenho alguns princípios, né, eu consigo trazer a atenção dessa criança, eu consigo trazer por meio de histórias, e trazer Exato. isso para que ele pense em uma nova forma, como você falou, de olhar o mundo externo De olhar mesmo. o mundo. Isso é o que eu considero mais importante. E assim, eu acho que esse nosso primeiro passo aqui, nosso encontro, pode e vai com certeza abrir
portas para a gente pegar cada elemento desse e fazer Perfeito. específico sobre esse elemento. Que a gente pode falar Exato. muito mais, por exemplo, sobre a comunicação não violenta. E tratar Perfeito, só desse perfeito. tema e depois pegar um outro tema, né? E talvez até, quem sabe, mais na frente a gente pegar uma dessas histórias, uma dessas lendas e conversar um pouco aqui também com os pais e com as crianças também. É Ah, bem seria interessante, maravilhoso. Assim, eu sou né? muito fã das, assim, as práticas, a gente trabalhar unido, sabe? A gente precisa Uhum. dessa união, porque são ensinamentos muito ricos que a gente se perde quando a gente pega uma pessoa só para fazer esse ensinamento. E a Ah, criança é de uma riqueza que a gente precisa de muitas mãos, né? A gente precisa exatamente. de muitas Muitas. mãos. E essas mãos precisam estar instrumentadas também. Em que sentido? De querer mesmo. Às vezes os pais querem fazer determinadas coisas e não têm o instrumento para levar aquilo, para fazer aquilo. E eu digo sempre: comece com você. Você quer testar Eu alguma acho. coisa, né, para o seu filho? Veja se com você dói. Veja onde dói em você. Veja onde faz Uhum. bem para você. Porque ele começa imitando, né? Sempre, né? Ele Ele começa vai imitar. imitando. Ele vai te Eu imitar. acho isso bem interessante também, até a gente deixar registrado aqui para quem está assistindo. Essas nossas conversas também poderiam abordar. A gente tá pensando tudo isso agora, pessoal. É tudo de agora. Poderiam abordar também temas que fossem direcionados para, baseado nessa visão sobre a vida, para os pais também, para os adultos também. Sim, Já sim, que que é eles precisam dessas ferramentas, né? Nós precisamos dessas todos ferramentas. nós, todos nós, Né? todos Então, nós, então porque tem como você várias falou, possibilidades. É, não, várias eu bebo de todas possibilidades. essas fontes maravilhosas, assim, porque a gente não tem resposta, ninguém vai ter resposta para tudo, e eu acho que a gente ganha tanto quando a gente troca, quando a gente conversa, Isso. quando a gente faz uma reflexão, e eu fico tão esperançosa quando eu vejo pais aqui, eu quero muito agradecer a todos que puderam participar, porque eu sempre é uma semente plantada. O que vocês trazem para a gente nos ensina também, né? Quando a Amanda falou do pai, quando a gente fala dessas conexões, quando alguém percebe, e só você parar hoje e perceber, a minha conexão está dentro da minha casa. Só a gente Sim. proporcionar um momento que você pense sobre isso, é sempre fruto, né? É É. sempre fruto que vai florescer, enfim. E eu acho que é isso. A gente precisa estar numa comunidade que a gente possa. Não podemos estar, né, perto, mas a gente pode continuar tendo essa conversa que é para isso, né? Não É. é só paz e amor no sentido, mas é como a gente lida com essas É questões, verdade. né? Muito Essa, obrigada, essa, essa, Alessandro. essa ideia do paz e amor sempre é uma coisa que até a mim mesmo me afasta muito. Eu nunca vi isso acontecer na vida da gente, só paz e amor, paz e amor. É muita coisa forte, muita vida Para lidar, forte, muitos momentos que você precisa ser um pouco mais firme, outras vezes não. Então, pessoal, é muito da vida de cada pessoa, é tudo muito da vivência e da experiência de cada pessoa. Se eu vocês acho que a gente só quiserem precisa tomar consciência disso, né? isso, Sempre estar presente nisso. se vocês quiserem sair daqui hoje e pensar, poxa, o que é que eu posso colocar em prática a partir de hoje, depois desse bate-papo? Pensem sobre isso. Abra o leque sobre a vida. Abra. Não existe receita de bolo. A gente está falando da minha esposa aí, Perfeito, perfeito. Eliana. Eliana, Ela sabe que não tem receita de bolo. não tem. Então, Tem gente que é assim, se pai e vocês. mãe que não sabe mesmo. Exato. Então, tá, já avisou que tá faltando pouco tempo, 25 segundos aqui para acabar. Então, Ei, pessoal, abram esse leque. Abram essa visão sem para a vida. Não tratem preconceito. as coisas assim. Exatamente. Perfeito. Muita Ok? gratidão, muita Obrigado por gratidão. todo mundo que veio. Obrigado, Fernanda. A gente vai levar Obrigada. isso A e gente vai deixar repetir isso ainda. gravada, né?